pra Deus curar. Quem pediu pra Deus renovar, se prepare, se prepare, se prepare. Ele já ouviu o teu clamor e não mandou ninguém pra lhe representar. Ele mesmo veio, é real sua presença aqui neste lugar. Aleluia. Quando ele chega, a tristeza não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a situação neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida
som. Ei. Boa noite, igreja. Boa noite aos amados que nos acompanham pela live. Deus abençoe a vida de todos nós. Muito bom estar aqui com os irmãos novamente. Tivemos uns dias fora aí, né, dando uma arejada. E o Senhor nos abençoou lá grandemente. Tenho certeza que o Senhor também esteve com cada um dos irmãos. Eu tive meditando numa palavra que está no livro do apóstolo Pedro, e gostaria de refletir com os irmãos, quando ele diz que outras pessoas, outros irmãos, em outros lugares também estão sofrendo as mesmas tribulações que vocês estão sofrendo. Então eu gostaria de dizer para os irmãos que se animem no Senhor, se fortaleçam no Senhor, porque as aflições que nós estamos passando aqui, outros irmãos em todo o nosso país, em toda a face da terra, estão passando pelas mesmas. Amém? Às vezes você pensa que está sofrendo sozinho, que até mesmo Deus te esqueceu, mas isso não é verdade. Eu tive na minha cidade natal e eu fui em pelo menos mais 3 cidades ali da região e conversava com irmãos ali, irmãos em Cristo, e todos estão compartilhando do mesmo sofrimento, da mesma provação. Então, que você não pense que é uma exceção, que é algo particular na sua vida. Não, essa provação ela tem sido geral. Mas o importante é que aquele que tem confiado no Senhor, aquele que tem colocado a sua vida diante de Deus, Deus tem guardado, Deus tem protegido, e eu sei que o Senhor continuará nos abençoando e nos dando a sua graça até o fim. Amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não tome essa luta, essa provação como algo particular, porque muitos outros irmãos em muitos outros lugares estão também vivendo a mesma situação. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, como é bom estar diante de Ti, ó Deus, adorando e bendizendo o Teu nome. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, nós estaremos diante de Ti te adorando, porque a nossa adoração ao Senhor ela é incondicional, não depende da nossa situação financeira, não depende da nossa saúde física, não depende do nosso emocional. A nossa adoração ao Senhor está acima de toda e qualquer coisa. E nessa noite nos colocamos diante do Senhor para Te adorar, ó Deus, e pedimos ao Senhor que venha fortalecer as nossas vidas, que venha nos renovar diante de Ti. Nessa noite estamos no Teu altar, Senhor, e pedimos a Tua unção, a Tua graça, o Teu manifestar, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, através desta live, venha entrar em cada lar e abençoar cada vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus com o irmão Juninho. A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus continue a abençoar, aliás. Vamos adorar a Deus nesse tempo que nós temos reservado para Ele e expressar o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa adoração a Deus, porque disso Ele se agrada e muito, quando nós oferecemos a adoração verdadeira que vem do nosso coração. Vamos cantar aqui, nós somos a Igreja de Deus reunida, nós somos povo de Cristo, embaixadores do reino de Cristo, que é um reino de amor. E sendo embaixadores de Cristo, nós somos autoridade, nós estamos acima de principados, de poderes, de potestades, juntamente com Cristo. E juntamente com Cristo nós reinaremos no reino de glória de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Somos tua igreja reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor.
recebemos autoridade. Estamos acima dos principados e poder. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. É Senhor dessa cidade do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. É Senhor dessa cidade do Brasil. Somos Tua igreja reunida aqui, embaixadores do Teu reino, reino de amor, em Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade. Estamos acima dos principados e poder. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. É Senhor dessa cidade do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. Só Tu és Senhor. É Senhor nessa cidade do Brasil. A Ti a honra, ó Deus. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio, majestade e louvor. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio, majestade e louvor. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. É Senhor da minha casa e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. Senhor da minha vida. É o Senhor da minha vida e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. É Senhor da minha casa e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. É Senhor da minha vida e do Brasil. Glórias ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir a Deus que ressuscite os nossos sonhos, a nossa motivação, a nossa vontade de permanecer na presença dEle e de lutar. Pedir que Deus remova a pedra de cima dos nossos planos, dos nossos sonhos, daquilo que nós temos buscado dEle, para que nós recebamos de Deus as bênçãos que Ele tem para nos entregar e que nós tomemos as atitudes que nós devemos tomar para alcançar os nossos objetivos. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia.
estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. 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 Amém. Glórias a Deus.
Assim que você aceita o Senhor Jesus Cristo e recebe o Espírito de Deus na sua vida, você é marcado pelo Espírito Santo de Deus. Você recebe uma marca, e essa é a marca da promessa. Vamos louvar a Deus essa noite com entusiasmo, declarando que nós temos a marca da promessa sobre nós. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos teus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos teus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Oh, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca
sei que chegará uma vez minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos. Amém. Glórias ao nosso Deus. Você foi escolhido, selecionado por Deus, e Deus colocou o seu selo sobre a sua vida. Tenha isso em mente nos dias bons, nos dias maus, em todos os dias da sua vida. Agradecemos a oportunidade, Pastor Ítalo. Som, testando. Irmãos, boa noite, graça e paz. Dar aí, já falei a ele pessoalmente, mas dar ao Ivanildo, né? Formalmente as nossas boas-vindas. Falei para ele se sentir à vontade no nosso meio, como se fosse um visitante, né, mineiro? Deus abençoe sua vida. Muito bom tirar férias, muito bom refrescar a cabeça, arejar. Isso renova as nossas forças, né? Recarrega as nossas baterias. Amados, hoje é uma noite especial, noite de ceia do Senhor, né? Nós colocamos no grupo da igreja para que você pudesse aí se preparar com suco de uva, com pão, porque daqui a pouquinho, depois da palavra, nós iremos participar da mesa do Senhor, tá? Se você ainda não se preparou, creio que ainda dá tempo. Se você tiver um suquinho de uva aí, um pedaço de pão, daqui a pouquinho nós iremos ceiar. Antes de dar início com a palavra, gostaria de fazer uma menção honrosa aqui nessa noite a respeito do nosso saudoso pastor Olisvalt, né? Hoje pela manhã nós tomamos conhecimento, após algumas semanas lutando contra a Covid-19, infelizmente o pastor Olisvalt veio a óbito, né? Não sei se foi nessa manhã ou se foi ontem. Eu tomei conhecimento hoje pela manhã, através do grupo de pastores, de alguns irmãos também que mandaram mensagem no privado, do falecimento da morte do pastor Olisvalt. O pastor Olisvalt foi o primeiro pastor desta igreja, né? Os irmãos mais antigos aí que fazem parte desses 15 vai para 16 anos de Igreja Batista da Paz, pastor Olisvalt foi quem recebeu lá em Guariba o primeiro grupo de irmãos que se reuniam nesta igreja, tá? Então aqui a nossa menção honrosa, que Deus possa confortar, consolar o coração dos familiares do pastor Olisvalt, amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus capítulo 27. Nós vamos ler a partir do verso 45. Mateus 27, 45. Diz assim a palavra do Senhor: Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo.
Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido, e disseram: esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Um domingo de Páscoa, um domingo de nós celebrarmos o Cordeiro de Deus, de nós celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Então, em nome de Jesus, fale o coração da tua igreja nessa noite, é o que nós te pedimos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Páscoa, né? Hoje nós celebramos a Páscoa. Páscoa não é ovo de Páscoa. Esses dias eu estava passando ali no centro, deixa eu me lembrar que dia que foi, na sexta-feira talvez, ou no sábado, não, no sábado, passando ali no centro, e havia uma fila enorme ali nas lojas americanas, né? Imagino eu que a corrida era para se comprar um ovo de Páscoa, né? Aglomeração total ali nas portas das lojas americanas, assim como também nos mercados, todos na corrida por um pedaço de chocolate, por um ovo de Páscoa. Eu me lembro que eu, quando era pequeno, já falei isso aqui na igreja, né? Os meus pais não tinham conhecimento da palavra de Deus, e eles pediam para que a gente colocasse algumas graminhas nos sapatos embaixo da janela, que o coelhinho da Páscoa viria deixar o ovo de Páscoa, né? E de fato acontecia, mas não era o coelhinho da Páscoa, eram os meus pais, e aquilo não tinha nada a ver com o verdadeiro significado da Páscoa, né? Apenas uma cultura popular que foi inserida no meio de um ensino bíblico, no meio de algo profundo que as Escrituras nos ensinam. E hoje eu gostaria de meditar com você um pouquinho sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Bom, tudo começou com a primeira Páscoa. Quando foi instituída a primeira Páscoa, né? Quando nós lemos a história da nação de Israel e nós vemos aquele povo ali escravo no Egito por 430 anos, eles começaram a clamar devido à escravidão, devido à opressão do faraó ali sobre a nação de Israel. Eles começaram a clamar e o Senhor levantou um libertador. Nós conhecemos a história, Moisés, né? E diz a palavra de Deus que faraó ele endurecia o coração para não deixar o povo de Deus sair daquela escravidão, ser liberto através do seu líder Moisés, guiado obviamente ali por Deus. Então diz a palavra do Senhor que o Senhor enviou a faraó e a nação do Egito 10 pragas, né? Não vou citar todas elas aqui, mas na 10ª praga, lá em Êxodo, no capítulo 2, a morte dos primogênitos ali no Egito, né? Essa última praga foi quando foi estabelecida então a Páscoa, a primeira Páscoa judaica.
O Senhor deu uma instrução para a nação de Israel, dizendo ali em Êxodo 12, eu não vou ler o texto não, senão vai demandar muito tempo, mas o Senhor disse para o povo de Israel: olha, a partir de hoje, este será para vocês o primeiro mês do ano. É como se Deus estivesse dizendo para a nação de Israel: olha, a história de vocês começa a partir de hoje. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão, no 10º dia do mês, escolher nos rebanhos de vocês um cordeiro de 1 ano, sem defeito. E no 14º dia vocês vão sacrificar, cada um nas suas casas, vocês vão sacrificar este cordeiro. Vocês comerão ele assado. Vocês devem reunir toda a família, não devem deixar sobras para o dia de amanhã. Vocês comerão este cordeiro acompanhado de ervas verdes amargas, não sei, talvez simbolizando os anos amargos que Israel viveu na escravidão ali no Egito. E comerão também acompanhado de pães sem fermento. Fermento nas Escrituras simboliza o pecado. É como se Deus estivesse dizendo para a nação de Israel: olha, a partir de hoje vocês vão esquecer estes anos amargos e vocês passarão a viver uma vida santa diante de mim. Por isso, ervas verdes amargas, por isso, pães sem fermento. Vocês reunirão a família de vocês para comer este cordeiro na casa de vocês, assado. Vocês estarão vestidos, prontos para a viagem, com sandálias nos pés, com um cajado na mão, e vocês comerão esta refeição apressadamente. Talvez é como se Deus estivesse dizendo: é tempo de partir, é tempo de deixar essa vida, é tempo de deixar a escravidão do Egito para trás. Por isso, comam apressadamente, por isso estejam vestidos, de sandálias nos pés e cajados nas mãos, prontos para partir, porque à meia-noite virá o anjo da morte. Um detalhe que eu esqueci: quando matassem aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas, nas portas, para que quando à meia-noite o anjo da morte passasse por todo o Egito, ele iria ferir todos os primogênitos do Egito, menos nas casas onde o sangue do cordeiro estivesse aspergido nas portas, nos umbrais das portas. E foi exatamente o que aconteceu. E Deus disse através de Moisés: façam isso todos os anos, neste primeiro mês, no 14º dia do primeiro mês, todos os anos, de geração em geração, para que Israel se lembre que eu, o Senhor, instituí a Páscoa, trouxe a vocês libertação dos egípcios. Então essa foi a primeira Páscoa, né? Acredito que os judeus, eles celebram ainda a Páscoa dessa mesma forma. Acredito eu que no 14º dia do primeiro mês, segundo o calendário deles, eles devem reunir nas suas casas, devem sacrificar o cordeiro, devem comer o cordeiro dessa mesma forma, com este mesmo ritual que nós vimos aqui em Êxodo 12. Pastor, então é dessa maneira que nós devemos celebrar, continuar celebrando a Páscoa do Senhor? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus substituindo, Jesus sendo o próprio Cordeiro de Deus. Lembre-se que no texto que eu disse de Êxodo 12, era um animal realmente, um cordeirinho, que era morto, sacrificado todos os anos, e o sangue daquele cordeirinho era aspergido nas portas e livrava a nação de Israel da morte que haveria de passar através ali do anjo da morte. Muito tempo depois, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele se tornou a nossa Páscoa. O apóstolo Paulo diz que Jesus é a nossa
Páscoa, já não mais matamos os cordeirinhos e aspergimos o sangue dele nos umbrais das portas para nos livrar de algum tipo de morte, mas há 2000 anos atrás, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi morto por mim e por você. O sangue dele foi derramado, não somente para nos livrar de uma nação opressora, não somente para nos livrar de uma morte física, mas para que os nossos pecados fossem perdoados. Onde nós vemos isso? Nós vemos isso em Mateus, nós estamos no Mateus 28, vira um pouquinho em Mateus no capítulo 26, Mateus capítulo 26, a partir do verso 17, na minha Bíblia, talvez na sua também, no subtítulo está escrito assim: a última Páscoa. A Páscoa que os judeus celebravam no Velho Testamento, que ainda celebram nos dias de hoje, Jesus substituiu aquela cerimônia pela ceia do Senhor, que daqui a pouquinho nós celebraremos aqui. Nós veremos aqui em Mateus 26 como foi celebrada, como foi comemorada a última Páscoa. Verso 17 de Mateus 26. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem, digam-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou, e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Vamos pular para o verso 26. Enquanto comiam, Jesus, daqui a pouco nós vamos fazer isso aqui. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Lembra-se que na Páscoa judaica, lá na primeira Páscoa, eles comiam o cordeiro, o animalzinho cordeiro que era sacrificado. Mas aqui na última Páscoa, o cordeiro estava na refeição. O cordeiro, o próprio cordeiro, Jesus Cristo, estava ali ceando com seus discípulos. Então ele pegou aquele pedaço de pão, dividiu, simbolizando o seu corpo, e deu aos seus discípulos, dizendo: olha, tomam, comam, porque este é um pedacinho do cordeiro, este é o meu corpo. No verso 27 ele disse: então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Preste atenção nisso. Ele é derramado como um sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Preste atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Na primeira Páscoa, o cordeiro era um animal sacrificado todos os anos eles tinham que pegar no 10º dia um cordeiro de 1 ano sem defeito, e no 14º dia sacrificar aquele animal. Mas percebemos agora que nessa última Páscoa, quando Jesus, o próprio cordeiro, está presente, aquele animalzinho agora é substituído pelo próprio Cordeiro de Deus, e o sacrifício que antes era feito todos os anos, agora Jesus,
o próprio Cordeiro de Deus fora morto por nós, fora sacrificado por nós apenas uma única vez. Na primeira Páscoa, lá de Êxodo 12, nós vemos que a libertação era de uma escravidão, de um governo, os egípcios, opressor. A primeira Páscoa foi uma celebração de libertação de uma nação opressora, os egípcios escravizando a nação de Israel, o povo eleito de Deus. Mas, amados, a última Páscoa há um significado muito mais profundo. Na última Páscoa, a libertação, o sangue derramado na cruz do Calvário é para a libertação do pecado que nos condenava eternamente. Foi o que Jesus disse: olha, este sangue é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Se na primeira Páscoa a libertação era apenas de uma escravidão, de uma nação opressora, a segunda Páscoa em que a última Páscoa em que Jesus está presente, a libertação é do pecado que nos aprisionava, é do pecado que nos condenava eternamente. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:1: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que João, no capítulo 1, no verso 29, quando Jesus está se dirigindo para ele olha para Jesus e diz: olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A última Páscoa há um significado muito mais profundo. O sangue aspergido nos umbrais das portas, na primeira Páscoa, lá no Êxodo 12, era para livrar apenas de uma morte física, amados. Todas as casas que tinham o sangue do cordeiro, o animal sacrificado, que tinha o sangue nos seus umbrais e nas portas, à meia-noite, quando o anjo da morte passasse, os primogênitos não seriam mortos fisicamente. Mas o sangue derramado, o sangue simbolizado aqui pelo vinho que Jesus está dizendo e dando aos seus discípulos, este sangue, ele disse: olha, bebam deste vinho, bebam, porque ele representa o meu sangue, que é derramado para o perdão dos pecados de muitos. O sangue derramado, representado pelo vinho, na última Páscoa, não é para livrar apenas da morte física, mas é para livrar da morte eterna, é para nos livrar da condenação eterna. Amados, glórias ao nome do Senhor, porque o sangue derramado de Jesus Cristo de Nazaré, na cruz do Calvário, não é apenas para poupar o nosso corpo físico, mas é para nos livrar da condenação eterna, é para nos poupar de um inferno que arde em chamas, é para o perdão dos nossos pecados. Glórias a Deus por isso. Então, o que é Páscoa para nós hoje? Nós celebramos a Páscoa praticamente todo segundo domingo de cada mês, quando nós celebramos a ceia do Senhor. Quando nós comemos esse pedaço de pão que simboliza o corpo de Cristo, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado apenas uma vez e de forma suficiente. Quando nós bebemos do cálice esse suco de uva ou vinho, como em algumas outras igrejas é feito, que simboliza o sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Agora Jesus é a nossa Páscoa, e nós celebramos isso não apenas no mês de abril, nós celebramos isso todos os meses, quando nós sentamos à mesa e participamos da ceia do Senhor.
Pastor, o que significa Páscoa para o senhor? Bom, aí eu vou para o texto que nós lemos, de Mateus, no capítulo 27, quando ao meio-dia Jesus estava naquela cruz, numa sexta-feira, ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus clamando naquela escuridão de trevas: meu Deus, por que me abandonastes? Algumas pessoas têm uma visão um pouco romântica desse versículo. Eu já ouvi alguns pregadores dizer que naquele momento o pai se retirou porque não suportou ver o sofrimento do filho. Bonito isso, né? Realmente, o Ivanildo aqui, pai do Júnior, eu, pai do Caleb, e presenciar o sofrimento de um filho é muito difícil. Esses dias a gente levou o Caleb para fazer um ultrassomzinho no estômago, né? E como era difícil ver o Caleb ali, eu sei que não estava doendo, mas o médico com aquele gel, com aquele aparelho de ultrassom, esfregando nele, e o Caleb berrando, eu segurando o Caleb, é difícil. Para o pai ver o sofrimento do filho é muito difícil. Mas o significado do texto não é esse. Deus, ele se retirou sim naquele momento, mas não foi porque ele não queria ver o sofrimento do filho. Deus se retirou naquele momento porque ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E um Deus que é santo não tem parte com o pecado. Mas como assim, Ítalo? Quem estava ali na cruz era Jesus de Nazaré, que era santo. Sim! Mas o que Jesus estava fazendo naquele momento era se tornando maldição, para que eu e você pudéssemos ser abençoados. O que Jesus estava fazendo ali naquele momento era recebendo a morte, para que eu e você pudéssemos ter vida. O que Jesus estava fazendo aqui naquele momento era pagando um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. O que Jesus estava fazendo aqui naquele momento era tomando posse. Há uma teologia que nas escrituras, da teologia sistemática, que diz a teologia da propiciação, era se apropriando dos nossos pecados. Jesus naquele momento estava tomando sobre si o pecado de muitos. Jesus estava sobre ele os nossos pecados. É por isso que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, por que me abandonastes? Porque o Deus Santo se retirou, porque os nossos pecados, toda a ira de Deus, por causa dos nossos pecados, estava sobre Jesus de Nazaré. Por isso Deus o abandonou naquele momento, porque Jesus estava tomando para si todos os nossos pecados, aqueles pecados que nos condenavam, aqueles pecados que nos levavam para o inferno, aqueles pecados que nos fariam gemer de angústia e de dor no lago de fogo e enxofre, aqueles pecados que nós jamais teríamos condição de pagar. Mas o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, suficiente sangue, precioso sangue, foi poderoso para pagar tamanha dívida na cruz do Calvário. O que é Páscoa para você, pastor? Páscoa para mim é pagamento de dívida. Páscoa para mim
é verdadeira libertação, não de uma morte física, mas de uma morte eterna. Jesus é a nossa Páscoa. O texto continua dizendo, no verso 50, que Jesus clamou em alta voz. Eu fico imaginando essas cenas. Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Em outros evangelhos ele disse: tudo está consumado. Glórias a Deus por isso. E diz a palavra de Deus que no momento que ele diz isso, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo se rasgou em duas partes, de cima a baixo. Que véu era esse, pastor? Esse véu era o véu que separava no templo o lugar santo do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar santíssimo, como o próprio nome diz, e ali poderia entrar apenas o sumo, nem o sacerdote, o sumo sacerdote, apenas uma vez por ano, para fazer sacrifícios, para expiar o pecado de toda a nação de Israel. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, aquele véu é rasgado e um novo e vivo caminho é aberto até o lugar santíssimo, até a presença de Deus. Um Deus que na antiga aliança era apenas permitido que fosse entrar na sua presença um único homem uma vez por ano, mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, este caminho, este acesso é aberto a todos nós. Páscoa para mim significa acesso total a Deus. Se na antiga aliança esse acesso era restrito, agora todos nós podemos ser sacerdotes do Deus Altíssimo. É o que Pedro diz em 1 Pedro 2,9: vós sois geração eleita, sacerdócio real. O sacerdote aqui não é o pastor Ítalo, embora muitos pensem que para que Deus ouça as nossas orações, eu preciso pedir para o pastor, eu preciso pedir para o padre, eu preciso pedir para um irmão espiritual. Não, todos nós, Jesus morreu e o véu do templo se rasgou para que eu e você tenhamos acesso ao Pai. Jesus pagou um alto preço para que eu e você, como dizem Hebreus, entremos com confiança, com ousadia no Santo dos Santos e possamos adentrar na presença do Deus Altíssimo. Todos nós, além de podermos ser sacerdotes do Deus Altíssimo, todos nós podemos agora também ser nação santa. Jesus morreu na cruz do Calvário para que o Evangelho pudesse chegar agora até a mim e até você. Porque antes da morte de Jesus não era bem assim. Antes da morte de Jesus, na teologia nós dizemos que na velha aliança a missão era centrípeta. Ou seja, a nação de Israel era o povo eleito, e quem quisesse alcançar a salvação tinha que ir até a nação de Israel, tinha que fazer parte da nação de Israel, tinha que se circuncidar e se tornar povo de Israel para receber a salvação. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, Satanás perde a autoridade sobre as nações, de enganar as nações, de trazer escuridão sobre as nações. A mulher cananeia agora deixa de ser cachorrinha e pode se assentar à mesa.
Os gentios que antes não eram povo, agora são enxertados também na videira e passam a ser povo de Deus. Eu e você agora temos acesso ao Evangelho, à salvação em Cristo Jesus. Agora a missão não é mais centrípeta, temos que ir até Israel para sermos salvos. Agora a missão é centrífuga. O Evangelho vai a todas as nações. Em Mateus 28, 18, 19 e 20, Jesus, que em Mateus 10 tinha dito para os seus discípulos: não vão aos gentios, não vão às aldeias samaritanas, vão somente aos filhos perdidos, às ovelhas perdidas de Israel. Mas agora, quando eu olho para Mateus 28, depois da morte, ressurreição de Jesus, quando ele está ali com os seus discípulos, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar os meus mandamentos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Páscoa para mim significa acesso total a Deus. Páscoa para mim significa oferta de salvação. Páscoa para mim significa podemos nos tornar sacerdotes de Deus, ter acesso a Deus. Aconteceu algo inusitado na morte de Jesus. A Bíblia diz que depois que as cortinas se rasgaram, de cima a baixo, a terra estremeceu. Tem até uma música, né, Juninho? A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Não vou cantar não, que é péssima a minha voz. Mas a terra estremeceu. Jesus morre, a terra estremece. Rochas se partiram, as sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Imagina você nos tempos de Jesus, presenciando tudo aquilo, e o Zeca, seu vizinho, crente em Deus, cria nos profetas, cria na palavra de Deus, cria na lei de Deus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, no domingo ele ressuscita, e o Zequinha aparece lá na sua casa, batendo na porta: ô mineiro, dá um golinho de café. Mas você não morreu? Pois é, ressuscitei. Muitos daqueles que criam em Deus, depois da ressurreição de Jesus, eles também ressuscitaram, saíam dos cemitérios e apareceram a muito. Páscoa para mim significa triunfo sobre a morte, porque o nosso Jesus, ele não está morto, o nosso Jesus ressuscitou. E a palavra de Deus diz que muitos naqueles tempos, naqueles dias, também ressuscitaram. Por que isso, pastor? O texto nos responde, verso 54: o oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido, e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Os próprios soldados que pregaram Jesus na cruz agora estavam testemunhando e dizendo: este homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Páscoa significa triunfo sobre a morte. Amados, talvez esse seja o grande consolo para nós nos dias de hoje. Celebrarmos a Páscoa no domingo, no dia em que Jesus Cristo de Nazaré venceu a morte e ressuscitou.
Quantas notícias, quantas notícias nós temos ouvido nos últimos dias. Hoje pela manhã, pastor Olisvalde, sexta-feira o meu primo, embora não tenha sido por Covid, lá em Guarulhos, uma mulher que nós vínhamos orando, Ana Scott, né? Antes de vir para o culto também, a minha sogra informou a Caísa que ela faleceu por conta da Covid. Uma porção de pastores, colegas nossos também, que infelizmente foram acometidos por esse vírus, como eu também fui, e muitos deles vieram a óbito. Esses dias eu vi a notícia de um jovem pastor, pastor Overley, e os pastores mandaram a foto no grupo, amados. Um pastor jovem, com uma esposa jovem, com 2 filhos, uma adolescente, um outro menininho, uma criança. Pegando um pouco das suas palavras, ô Ivanildo, aqui no começo, não é um mal, amados, que tem assolado apenas o ímpio, é um mal que tem assolado a todos nós, familiares, amigos, parentes, pessoas próximas, tem perdido a vida, tem sofrido a dor da separação, mas louvado seja Deus que hoje é domingo de Páscoa. Louvado seja Deus que hoje nós podemos dizer que Jesus Cristo ressuscitou e Ele triunfou sobre a morte. Louvado seja Deus que Jesus diz lá em João no capítulo 11, no verso 25, quando Ele disse para Marta, quando Lázaro morreu, Ele disse: ei Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Amados, o nosso Jesus não morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para nos livrar de uma morte física. Essa foi a primeira Páscoa, que o sangue foi aspergido nos umbrais da porta para livrar da morte física. Mas quando o Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou e triunfou sobre a morte, foi para nos livrar de uma morte eterna, foi para perdoar, para nos purificar, para tomar para si todos os nossos pecados, foi para nos livrar da condenação eterna, da morte eterna. É por isso que Ele disse para Marta: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que pegar Covid e morrer, ainda que morrer de câncer, ainda que morrer por um acidente, ainda que morrer nesta terra, todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Jesus nos trouxe o verdadeiro significado da Páscoa. Quero dizer para você, amados, que nos ouve nessa noite, o medo tem nos cercado, o pavor muitas vezes tem nos rondado, preocupações conosco, com as nossas famílias, mas nós só temos um único caminho. Nós só temos a uma pessoa a recorrer nesses dias, e é aquele que venceu a morte, é aquele que triunfou sobre a morte, é aquele que despojou Satanás, que o expôs à vergonha. Há uma promessa em Filipenses que diz que se com Cristo nós sofrermos, se com Cristo nós padecermos nesta terra, com Cristo também nós reinaremos. Hoje é domingo de Páscoa, o Cordeiro de Deus não está morto, Ele vive, Ele ressuscitou. Glórias a Deus por isso. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Ele não promete livrá-lo de uma morte física, mas Ele dá a garantia de livrá-lo de uma morte eterna. Ele não promete falsas ilusões,
Como um charlatão apareceu esses dias aqui em Barrinha dizendo que se eu beber um suco de uva, eu vou ser curado da Covid-19. Falso profeta, mentira! O que Jesus promete, é nos livrar da condenação eterna, é nos garantir vida eterna com o Pai. Entregue a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Oremos, feche os seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Ó Deus, eu confesso que nunca uma Páscoa fez tanto sentido na minha vida como hoje, Senhor. Ó Deus, quantas pessoas sofrendo, Senhor. E muitas delas sem a garantia da salvação, e muitas delas sem o selo, sem a marca da promessa, como nós cantamos aqui, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, que essa mensagem está sendo ministrada agora possa chegar a ouvidos, a corações que ainda não se renderam ao Senhor. O mundo está desesperado por uma vacina que é benéfica, uma vacina que é eficaz, mas para nos prevenir apenas de uma morte física. Mas o mundo precisa conhecer, ó Pai, o verdadeiro antídoto para nos livrar de uma morte eterna, Senhor. Então visita nessa noite, Deus, corações, e que essa Páscoa seja celebrada como nunca nos nossos corações, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos nesse momento celebrar a ceia do Senhor. Você aí na sua casa que preparou o seu suco de uva, você na sua casa que preparou o seu pedaço de pão, eu convido você nesse momento a pegar esses elementos para juntos participarmos da ceia do Senhor. Quero convidar o Júnior e o Ivanildo, que estão presentes aqui, a se servirem também, por favor. Jesus nos disse que todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Igreja, Jesus voltará. Meu coração tem clamado por isso nesses últimos dias. É verdade que por muitas vezes por causa da angústia dos últimos dias, mas eu quero te lembrar, igreja, que o nosso Jesus, Ele voltará. Permaneça firme, porque Ele virá buscar a sua igreja. Então todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós anunciamos a morte dEle até que Ele volte. Jesus disse que nós deveríamos tomar o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Nós deveríamos fazer isso em memória dEle, nos lembrar do corpo dEle, que foi moído por nós na cruz do Calvário. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído por nossas transgressões. Eu queria pedir ao Ivanildo que orasse nesse momento pelo pão, simbolizando o corpo de Cristo. Depois que o Ivanildo orar, nós vamos comer o pão. Sim, meu Deus. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado, Deus. Sim, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Comamos do pão, igreja. Semelhantemente, o Senhor nos diz que, depois de termos comido do pão, Ele também tomou o cálice, com vinho ou com suco de uva, como você preferir. E tendo dado graça, Ele disse aos seus discípulos: olha, tomem, bebam do cálice, porque ele representa o meu sangue. Não aquele sangue do cordeiro aspergido nas portas, nos umbrais, não. O sangue que é derramado por vós para o perdão do pecado de muitos. Façam isso todas as vezes, em memória de mim. Vou pedir ao Júnior que ore, agradecendo ao Senhor pelo suco de uva, simbolizando o sangue de Cristo. Logo depois da oração, beba do cálice. Amém. Obrigado. Sim, meu Deus. Aleluias. Obrigado, Jesus. Sim, Deus. Obrigado. Aleluias. 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 Amém, Jesus. Amém. Bebamos do cálice. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas que estamos aqui de forma presencial. Obrigado também pela vida dos nossos irmãos que estão ali cultuando ao Senhor de forma virtual, mas também celebrando este memorial, Senhor, a ceia do Senhor, ó Deus, celebrando a Páscoa do Senhor neste domingo, nos lembrando da morte e ressurreição do Senhor Jesus, nos recordando que em breve o Senhor voltará para buscar a tua igreja, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por nos dar este privilégio mais uma vez. Traga renovo à tua igreja, traga conserto ao teu povo, traga fortalecimento à tua noiva. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Nós vamos ler os pedidos de oração, né? Temos lá, né, Júnior? Pedidos de oração. Enquanto o Júnior vai colocar os pedidos de oração para nós lermos e orarmos, eu queria dizer que as nossas lives nessa semana, elas continuam sempre às 10 horas da noite, de segunda a sexta, né? Na última sexta-feira nós pedimos aos irmãos que fizessem sugestões, né, dos temas que nós falaríamos nas lives. Essa semana passada nós falamos sobre o livro de Provérbios, e alguém nos sugeriu, né, a tia Lia, né, lá em Guarulhos, nos sugeriu de falarmos
sobre a volta de Jesus. Muito, muito importante falar sobre a volta de Jesus nos dias de hoje. Então, nesses 5 dias dessa semana, de segunda a sexta, na live das 10 horas, nós falaremos bastante sobre a volta de Cristo, amém? Não perca a live da igreja, no Instagram também da igreja, tá? Vamos lá, Júnior, pedidos de oração. Vamos interceder pelos nossos irmãos. A irmã Luzia pede oração por todos os familiares, pelos colegas de trabalho e por todos os irmãos na fé, pelo Emerson Carvalho Cruz. A Maria Rodrigues, oração pelo João e pelo Lucas. A irmã Sueli, oração pela família, pelo pastor Ítalo e família. Obrigado, irmã Sueli, Deus te abençoe. Nilza pede oração pelo irmão Giovânio e pela cunhada Arlete, que estão com Covid-19. Vamos orar, irmã Nilza, temos orado por eles também. Nena Ferraz, oração pelas pessoas internadas e pelos profissionais da área da saúde. Oremos. São esses os pedidos? Está certo, tá? Vamos orar, amados. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Clamemos a Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor cada uma das necessidades, ó Deus, que foram colocadas aqui diante do Teu altar. Famílias, lares que carecem, que necessitam, ó Deus, das nossas orações, ó Deus. Pessoas que, como ali os familiares da Nilza que nós lemos, tanto a Arlete, sua cunhada, quanto o seu irmão Giovanni, estão, ó Deus, passando por esse processo da Covid-19, algo doloroso, difícil até para algumas pessoas, ó Deus, mas nós queremos clamar e pedir ao Senhor a cura do Senhor sobre cada uma das vidas que se encontram internadas em leitos de enfermaria ou mesmo na UTI. Queremos pedir o socorro do Senhor sobre essas vidas, meu Pai. Algumas outras que estão nas filas, aguardando uma vaga nos hospitais, sofrendo ainda mais. Tenha misericórdia, Deus. Tenha piedade, Senhor, das nossas vidas. Deus, atende ao nosso clamor. Atende, Senhor, ao nosso pedido de socorro. Deus, nós não podemos tocar nestas vidas, mas o Senhor, pela Tua palavra, Senhor, o Senhor pode visitá-los e trazer melhora a esses quadros, e restaurá-los e curá-los. Nós podemos ter boas notícias ainda essa noite, para a honra e glória do Teu nome. Então visita com o Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe os médicos, os profissionais da saúde, os enfermeiros, ó Deus, aqueles que trabalham na limpeza dos hospitais. Tenha piedade destes também, Deus. Fortalece as suas vidas, renove as suas mentes, ó Pai. Abençoe os seus lares em nome de Jesus Cristo. Eu oro pela igreja brasileira, Pai. Infelizmente o Brasil tem vivido um cenário caótico na administração dessa pandemia, mas eu clamo ao Senhor, tenha misericórdia da nação brasileira, tenha misericórdia da igreja brasileira, Senhor. Nós queremos aproveitar este tempo para nos humilharmos, para nos arrependermos, para voltarmos o nosso coração verdadeiramente ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Que seja esse um tempo apropriado para que nós nos rendemos ao Senhor, para que nós nos voltemos ao Senhor. Como diz o profeta Joel: toque a trombeta em Sião, traz voz de jejum e de orações, ó Pai. Que os ministros de Deus chorem, que o povo de Deus converta a sua alegria em pranto, Senhor, em arrependimento. Realize a Tua obra nesses dias, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por este domingo de Páscoa. Ó Deus, que nós possamos ficar com esta mensagem gravada em nossos corações e que possamos buscar sempre, sempre o socorro no Senhor, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana. Que o Senhor te guarde, te abençoe, te proteja e derrame sobre você as suas bênçãos, tá? Lembrando, live de segunda a sexta às 10 da noite, e na quarta-feira nós estaremos aqui, se Deus permitir, também às 19h30. Deus te abençoe e uma ótima semana.